Então, para os empreendedores e os que sonham ser empreendedores, essa é a unção que eu quero ministrar hoje para vocês, tá certo? Isso que nós vamos ler, Salmo de número 92. Se alguém não tem a Bíblia perto de você, você compartilhe com ela a palavra de Deus. Salmo 92. Glória a Deus. Salmo 92, 10. Diz assim: porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. E derrama sobre mim um óleo fresco. Óleo fresco fala de uma unção nova que Deus vai derramar sobre todos vocês nesta noite. Quem crê que Deus vai te dar uma unção nova, diga amém. Eu quero falar com você nesta noite, em primeiro lugar, sobre a unção do boi selvagem. Nesta passagem, Deus está dizendo aqui que Deus nos daria uma unção, a força do boi selvagem. Qual é a diferença entre o boi selvagem e o boi manso, o boi domado, o boi que foi adestrado? A diferença é muito fácil de se perceber. O boi é o mesmo, a força é a mesma, a capacidade dos dois é a mesma. Mas o boi selvagem, ele não respeita as cercas. O boi domesticado, você põe ele dentro de uma cerca, ele não ultrapassa a cerca pode ser até um pouco fraca, mas ele chega até a cerca, e ele então fica ali e volta, e não ultrapassa a cerca. Mas o boi selvagem, ele é tão violento que ele não pode ver cerca, que ele leva no peito, que ele arrebenta as cercas. E por que que Deus quer nos dar, queridos, esta unção do boi selvagem, de arrebentar cercas? Porque Satanás, aí voltando a falar sobre libertação, ele consegue, com o passar dos anos, colocar certas cercas em volta de nós. O pastor orou com muita propriedade hoje aqui para repreender o espírito de medo. Nós vamos ver aqui que o medo é uma cerca. O que eu quero dizer é que toda criança, todo bebê, ele nasce com dois tipos inatos de medo. O medo de altura e o medo de barulhos altos. Mas hoje a psicologia já catalogou 3.000 tipos diferentes de medos que existem. Nós nascemos com dois medos, e se não tomarmos cuidado, chegamos à idade adulta com 300, 500, 600 tipos de medos. E o medo é o contrário da fé. O medo paralisa, a fé nos impulsiona para frente. Esses dias um irmão chegou para mim com medo tão esquisito que é até engraçado. Ele falou: pastor, eu tenho medo de dormir e acordar morto, pastor. Aí eu falei para ele: irmão, isso é um medo muito esquisito, você dormir e acordar morto, porque se você morrer, você não vai acordar, é algo esquisito isso. Ah, mas eu tenho tanto medo. Então, nós vemos que o inimigo coloca muitas cercas mentais, emocionais, espirituais na nossa vida. E com o passar do tempo, nós vamos assimilando estas cercas, essas barreiras. Essa unção que você vai receber hoje, preste atenção, essa unção que você vai receber hoje é para anular a estagnação na sua vida. Tem gente que está com a vida estagnada há muito tempo, parada, como aquela água parada. Parou as finanças, parou em todas as áreas, parou no ministério. Essa unção do boi selvagem vai te livrar da estagnação em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu falei aqui ontem que a grande tragédia da igreja, uma das tragédias grandes da igreja, é a pessoa sentar-se num banco da igreja ano após ano e a vida dela não muda, não acontece nada de diferente na vida dela, quando deveria estar crescendo e mudando e rompendo barreiras e cercas.
E eu falei que a característica dessas pessoas são pessoas o quê? São pessoas que pararam de responder e corresponder e reagir à mensagem do altar, então parou de acontecer coisas na vida dela. Mas existe uma tragédia ainda maior, porque o lugar mais rico da face da terra não é as minas de ouro da África ou do Chile, ou a Casa da Moeda do Brasil, ou a Casa da Moeda americana. O lugar mais rico do mundo, infelizmente, o lugar que contém mais riquezas, infelizmente, é o cemitério. O cemitério é onde a pessoa leva o livro que ela não escreveu, a empresa que ela não empreendeu, o prédio que ela não construiu, a profissão que ela não desenvolveu, o CD que ela não gravou, as canções que ela não compôs, que ela não empreendeu, que morreram com ela, porque quando você nasceu na face dessa terra, Deus colocou dentro de você um propósito para a sua existência, para você fazer alguma coisa. E por causa dessas cercas que eu vou falar aqui, a gente não faz, não escreve o livro que devia escrever, não constrói o prédio, porque eu quero dizer para você, as maiores empresas de São Paulo ainda estão para nascer. Os maiores comércios de São Paulo ainda estão para serem criados. As maiores igrejas de São Paulo ainda estão para existir. Então o maior ainda está para ser feito, porque no reino de Deus tudo é uma crescente, tudo cresce. E aqui estão, quando Deus olha para você, Ele não vê coitadinho, pobrezinho, doentinho, fracassadinho, feridinho, traumatizadinho. Quando Deus olha para você, Ele vê empreendedores vitoriosos, pessoas de excelência, pessoas que Ele plantou nesse mundo, nessa época, para fazer algo diferente neste mundo. Então, a maior tragédia é a pessoa enriquecer o cemitério. Nós precisamos ir para o cemitério vazios. Eu não quero levar nenhum sermão para o cemitério. Eu não quero levar nada para o cemitério. Eu quero ir vazio para o cemitério. Eu quero deixar tudo que Deus pôs dentro de mim aqui nessa terra como um legado. Para minha família, para os meus irmãos, eu quero escrever os livros que está aqui dentro para ser escrito. Eu quero ainda construir as igrejas que tem que construir, que está aqui dentro de mim. Eu ainda quero visitar países que eu preciso pregar o evangelho, que estão aqui dentro de mim. E o dia que eu for, eu pedir para Deus, Deus, eu quero ir vazio. Eu não quero enriquecer o cemitério, eu quero enriquecer o mundo. Amém? Diga para o irmão do lado, irmão, vamos vazio para o cemitério, irmão. Fala para ele, aleluia. Não vamos levar nada para lá, vamos deixar tudo aqui no nome de Jesus. Então vamos lá, diga assim, eu vou receber a unção do boi selvagem. Nem uma cerca vai me segurar. Sabe, a primeira cerca, queridos, que nos segura é a cerca da impossibilidade. Eu quero dizer uma coisa para você. Todo ser humano precisa ter o pensamento da possibilidade. Põe a mão assim na cabeça e fala, pensamento da possibilidade. Mais uma vez. Mais uma vez. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. O boi domesticado e o boi selvagem têm a mesma força. A diferença é que um coloca a sua força em prática e o outro não coloca. O boi domesticado, apesar de ser muito forte, fica parado, impotente, sem saber o que fazer. O boi doméstico aprendeu a não reagir às circunstâncias. Ele vê toda a sua família indo para o abate e não tem nenhuma reação. O boi doméstico aprendeu que a sua sina é nascer, engordar, comer capim e depois morrer. O boi selvagem não olha as circunstâncias, ele luta contra os leões e outros predadores, ele vai à frente, não deixa se abater. Você quer essa unção em sua vida? Diga amém. Tenha o pensamento da possibilidade. Sabe, tem gente que a primeira pergunta que ela faz é, ô perguntinha xarope, quanto custa? Essa tem que ser a última pergunta.
Nós temos que ver se a coisa é boa, se vai dar lucro, se tem futuro, se é de Deus, se vai glorificar a Deus. E por último, quanto custa? Porque se for muito caro e for muito bom, Deus manda a provisão. Amém? Quer dizer que Deus vai mandar provisão para você montar essa empresa, Deus vai mandar provisão para você construir essa casa, a sede do seu negócio. Meu pai é um grande empreendedor. Eu peguei a unção dele de ser um grande empreendedor também. E um dia, começamos a igreja em Curitiba e eu cheguei para um povo que estava vindo da favela. Vinha sem dente, quando eles riam para mim, eles faziam assim. A bicicleta de muitos deles vinha com o pneu assim. E eu olhei para aquele povo e disse, gente, nós vamos construir uma igreja para 5.000 pessoas, que na verdade nós construímos para 2.000 pessoas, para 5.000 pessoas, e o negócio vai custar muito caro, muitos milhões, o terreno é muito caro, e é na área nobre de Curitiba, e a construção então vai ficar muito cara, e eu vou fazer isso em 2 anos, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já tenho R$100 no caixa. O empreendedor tem que ser ousado. Fala assim, eu sou um boi selvagem. Isso, você tem que ser ousado. Eu aprendi com meu pai uma coisa nos negócios. Fazer proposta muito louca. Meu pai, eu cresci passando vergonha e com medo. Meu pai é negociante, então ele chegava para o cara e fazia uma proposta assim, que eu falava, vai apanhar agora. Vão dar um tiro nele. E a pessoa falava, ok, vamos fazer. Eu falava, mas que coisa. Meu pai tinha coragem de fazer propostas. Tem gente que tem medo. E eu aprendi com ele isto. E esses tempos foi engraçado. Eu estava em Mato Grosso e quis ensinar meu filho isso, né? Estava de férias. Nem tudo é fácil. Estou lá em Bonito e um vendedor de rede passou. Falei, vou ensinar ele a negociar. E comecei a pichinchar com o vendedor de rede. A gente sabe que eles pedem 1.000, mas vende por 200 e ainda tem lucro. Mas eles pedem 1.000. Tá certo, eles têm coragem de fazer proposta, né? Aí eu comecei, e foi uma meia hora. Não, é 800, não, 700, não, 500, 300. E o meu filho do lado, e eu todo orgulhoso, está aprendendo. De repente, deu um ataque de pânico no meu filho. Pai, paga o moço, para de explorar esse homem. Então, eu falei, o tiro saiu pela culatra. Mas isso é porque ele era bem menor. Então, um dos segredos, aprenda a fazer propostas. Nas propostas, Deus vai te abençoar, amém? Propor não ofende ninguém. Então, isso é uma característica do boi selvagem, ele é ousado, ele tem coragem. A segunda cerca que prende as pessoas é a cerca do medo. Não tenha medo. Não tenha medo, não deixe o medo prender você. Você vai precisar correr riscos na vida, riscos calculados. E muitas vezes, riscos não calculados. Aí os irmãos riram bastante de mim e falaram assim, acho que ele vai mudar de assunto agora, porque ele é meio engraçado, esse nosso pastor. Eu falei, irmãos, como é que nós podemos comprar um terreno aí de 1 milhão com R$100? Os irmãos falaram assim, você vai querer fazer isso mesmo? Eu falei, vou. Mas como é que a gente faz, irmãos? Eu não sei. Você tem que estimular as pessoas a ter o pensamento da possibilidade. Aí uma mulher levantou a mão e disse, eu venho fazer unha aqui para ajudar, pastor. Sábado. A outra falou, eu vou trazer lista telefônica e jornal para vender, pastor. O outro falou assim, eu venho fazer o cabelo dos outros aqui. Eu falei, legal, legal, legal. Né? Aí levantou um advogado, diretor de sindicato e tal. Vão levantar 300 gideões valentes aqui para contribuir. Mas a igreja não tinha nem 300. Mas construímos a igreja que hoje deve estar em valor lá de 10 milhões de reais, o patrimônio com R$100. Você não precisa ter dinheiro, você precisa ter fé.
A fé vai trazer o recurso e a provisão de Deus para você. Mas se você tiver medo, ai, quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. É muito difícil hoje. Eu quero dizer para você, se você tem Jesus, você fez e vai fazer de novo em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Outra coisa que, outra cerca que nos prende é a cerca da distração. O boi selvagem dorme muito pouco, porque se ele dormir, o leão o pega desprevenido e o devora. Ele fica o tempo todo atento, de dia e de noite, para ver em que momento o leão atacará. O boi doméstico é bobo, ele não percebe o ataque do inimigo, ele fica parado, achando que nada vai acontecer. Muitas vezes somos vencidos porque somos pegos de surpresa, porque descuidamos. A unção do boi selvagem nos faz ficar atentos. Por isso não nos distraímos para sabermos quando o diabo vem com suas astutas ciladas. O diabo sabe as estratégias corretas para nos derrubar. Às vezes ele usa uma situação que nos desagradará. Ele usa pessoas com palavras que vão trazer desânimo. Ele usa pessoas amarguradas. Ele usa pessoas que tentarão te seduzir. Portanto, cuidado. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai, eu disse ontem para vocês que quando eu sou o primeiro filho do casal, quando eles casaram, morava num ranchinho. Um anjo apareceu dentro do rancho e disse para minha mãe, num clarão, o filho que vai nascer do teu ventre vai trazer muita prosperidade para vocês e para milhares de pessoas. Meu pai, que era um simples boiadeiro, minha mãe, que era uma simples mocinha da roça, eles mudaram para outro lado do estado e Deus os prosperou muito. Resumindo a ópera, eles compraram sítios, montaram postos de gasolina, frotas de caminhões, cabeças de gado, porque eles são empreendedores. Ela é o cérebro e ele é a força bruta. Eu quero dizer uma coisa para os casais que estão aqui. O segredo de vocês está na unidade de vocês. Deus colocou vocês juntos, porque um tem o que pode completar o outro nos negócios também. Então, homens que estão aqui, vou dizer uma coisa dura de falar, dura de ouvir. Ouça sua mulher. Nem sempre ela tem razão, mas 99% das vezes ela tem, porque ela tem um sexto sentido apurado. Ela fala para você assim, não gostei daquele cara que você está negociando com ele. Fala, por quê? Ele te cantou, fez alguma coisa? Não fez nada, mas eu não sei, não topo. Vai dar problema, pode escrever que vai dar mesmo. Então, aprenda a ouvir a sua esposa, você vai se livrar de muitos problemas, não se distraia. E o meu pai, ele cresceu muito, e sempre quando você cresce muito, quando você não tem nada, não tem ninguém querendo tomar nada de você. Mas se você arrumou um gato para puxar para o rabo, que nem coleira você pode comprar para ele, vai ter um invejoso querendo tomar aquele gato de você. Então você não pode se distrair. Estou falando bobeira? Você não pode se distrair com esse tipo de coisa. As pessoas vão vir, vão se fingir de amigos, vão querer. E meu pai, naquela coisa de crescer e tudo, você tem que tomar cuidado quando tudo está dando muito certo. Não distraia nessa hora. Porque aí ele distraiu, e era caminhão de um lado, caminhão de transporte de petróleo do outro, prédio na cidade, tudo dando certo. Sabe aquele momento que dá tudo certo? Eu quero ensinar uma coisa para você. Esses momentos que vêm de montão para você, vigia, irmão. Administra bem, porque é um momento. Depois tem outra baixa, você vai ter que usar, depois vem de novo, porque são ciclos de fluxos de prosperidade que vem na vida da gente. Então você não pode se deslumbrar no momento que você tem muito.
Uma quadrilha especializada olhou para o meu pai, o homem mais rico da cidade, armaram para ele, venderam para ele uma fazenda que não existia, e ele assinou muitos documentos e títulos e aquilo tudo. Resumindo a ópera, meu pai perdeu tudo o que tinha conquistado por assinar alguma coisa, por se distrair. Não se distraia avalizando pessoas que você não deve avalizar. Não se distraia fazendo negócio que você não deveria fazer. Consulte o seu pastor, consulte a sua esposa, consulte o seu marido, consulte outras pessoas antes de assinar coisas, de fazer coisas. Uma outra cerca que o inimigo coloca em nossa volta é a cerca do desânimo. Essa é a maior arma de Satanás hoje. Então, o boi selvagem é determinado, ele não se desanima com facilidade. Quando atacado pelos leões, ele luta até o fim. Mesmo que seja ferido, ele se levanta, continua firme o seu caminho. Precisamos pedir a Deus o poder e a unção do boi selvagem, porque temos muitos motivos para desanimar e parar, e é isto que o inimigo deseja. Quando Elias entrou desanimado dentro de uma caverna, Deus apareceu lá e falou: opa! Sai de dentro da caverna, não desanima não, não desanima, senão tem 7.000 que não desanimou, que está com você, não desanima não, senão já era, Elias. Sabe, Gideão foi lá e desanimou, o anjo aparece e fala: não desanima não, Gideão, senão já era. Abraão, depois de 13 anos da promessa, desanimou, Deus fala: olha para as estrelas, desanima não, senão já era a promessa para você. Sabe, então nós precisamos tomar cuidado, nos vacinar contra esse negócio do desânimo. E a unção do boi selvagem vai fazer a gente continuar animado quando todo mundo já desanimou. Vai fazer a gente continuar acreditando quando todo mundo já desacreditou. No meio das crises, dos planos, dos reveses, das falências e das facadas nas costas, das traições, dos abandonos. Isso tudo é para nos desanimar, mas quando você tem a unção do boi selvagem, você vai igual um trator de esteira, vai rompendo, vai rompendo. Deus te dá a unção do rompedor, você vai rompendo em nome de Jesus. Então o diabo vem e põe uma cerca do desânimo, você tem que meter o peito e romper aquilo. Foi o que Deus disse para Josué: Josué, ser forte e corajoso, Josué, forte para aguentar os trancos. A vida bate com câncer, bate com traição, com infidelidade, com miséria, com depressão. A vida bate bonito, bate forte, bate sem dó. A vida não é justa, mas você tem que ser forte, Josué, e corajoso, mesmo apanhando, mesmo levando, você rompe, dá um passo para frente, vai para frente, mete o pé na porta, derruba e passa e vence. Então, ser forte e corajoso. Bata palmas e diga aleluias, igreja. Outra cerca que o inimigo coloca é a cerca do comodismo. O boi selvagem, ele não é acomodado, ele não para. Está sempre andando de um lado para o outro, procurando os melhores pastos, as melhores fontes de água para si e para o seu rebanho. Por isso não é possível amarrá-lo com cordas. Ele não se acomoda, não é preguiçoso. Se a situação não está boa, você não vai ver ele murmurando, reclamando, procurando alguém como bode expiatório para culpar. Ele irá atrás de uma solução. Quem tem essa unção pagará o preço para conseguir o resultado desejado e nunca vai se acomodar. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente com a idade vai se acomodando. Já viu que uma das características de que a gente está ficando velho é que a gente vai procurando cantinho. Cadê meu pijama de bolinha? Aqui é minha cadeira. Já viu que tem gente na igreja que se o outro sentar na cadeira dele, ele briga? Aqui é meu lugar. A gente vai achando barranco para se encostar. A gente vai se acomodando. Isso é uma coisa da idade. Porque você pode ficar idoso, mas velho você está proibido de ficar. Vou falar de novo. Idoso você vai ficar, queira ou não, mas você está proibido de ficar velho. Velha é na cabeça. Velha na cabeça, eu não posso, não sei o quê.
Sabe, esses tempos atrás eu resolvi ir para natação, uns anos atrás eu fui. Meu Deus, eu precisei da unção do boi selvagem dobrado. Porque era tão ruim que eu nadava 5 metros, quase se afogava. 1 mês, a mesma coisa. Aí um dia, passou 1 mês, saiu uma velha de dentro da piscina, amaldiçoando Deus e o mundo. Ninguém aprende nada aqui. Eu falei, é verdade. O negócio falou assim, acho que eu vou desistir igual essa velha. Falei, não vou desistir não, vou tentar de novo, mais 1 mês. Como pastor não tem horário para nada, né? E eu sempre trocava de professor, né? Tinha aquele professorzão, marombadão, e vamos que vamos, meu Cristiano, e lá ia eu 5 metros, me afogava. Falava, isso não é para mim. Falei, mas eu tenho unção do boi selvagem, o boi já é da água. Aí um dia, não veio o professor marombadão, todo saradão, dono da academia, apareceu uma mulher baixinha, falando fino. Como é o seu nome? Falei, se o marombadão não deu jeito, essa baixinha falando fino piorou. Olha o preconceito. A bênção vem na embalagem que você não gosta. Então cuidado, às vezes a bênção vem na embalagem que você não gosta. Aí ela começou, Cristiano. Na aula dela eu atravessei a piscina. E eu só procurava a aula dela porque ela dava aula para as crianças. E a criança dentro de mim sintonizou. E começou a aprender. Eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa de um mentor na área financeira. Mas não é qualquer um, é alguém que vai falar e você vai entender. Sabe, aquela pessoa não tinha, só que ela falava e eu entendia. Hoje eu vou para a piscina, eu nado 800 metros, vou e volto, vou e volto, vou e volto. 1000 metros se deixar, de uma vez, sem parar. Não conseguia 5. Com a unção do boi selvagem. O que era para você conseguir em 10 anos, você vai conseguir num ano. Aleluia, porque Deus vai abreviar as coisas na tua vida. Vai tirar a cerca que está te prendendo. Em nome de Jesus, aleluia. E por último, uma outra cerca, e aqui eu quero ir fechando essa parte. A cerca da desunião. O diabo quer colocar marido contra mulher, para as coisas não andar direito. Quer colocar pais contra filho, para a pessoa não prosperar. Quer colocar irmão contra irmão, para amarrar a prosperidade. Quer colocar ovelha contra pastor, para fechar o fluxo de bênção de Deus. Tem gente, irmãos, está magoada com Deus. Eu tenho 30 e poucos anos de ministério, eu nunca vi um tempo de ver tanta gente magoada com Deus. Que não perdoa Deus, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Então, acerca da desunião, os búfalos, eles andam em bando, juntos, eles estão sempre juntos, porque assim são mais fortes contra os leões. Um leão não tem tanto medo de um búfalo sozinho, mas se estiverem 10 deles juntos, o leão não arriscará atacar, porque sabe do perigo que corre. Vimos ainda que quando os leões saem correndo atrás dos búfalos, eles, como sempre, escolhem a presa mais fácil, que é o bezerrinho. Todos fogem, mas quando percebem que um deles ficou para trás, eles voltam e lutam contra leões e crocodilos para arrancarem da boca dos crocodilos. Nós vamos ministrar essa unção. Eu sei que a única coisa que está impedindo você de romper é uma cerca invisível. É uma coisa que o diabo pôs, talvez na cabeça, nas emoções, no espírito. Essa unção que nós vamos ministrar daqui a pouco vai quebrar isso. Você quer receber essa unção? Diga, eu vou receber em nome de Jesus. Aleluia. Deus está me mostrando aqui muitas empresas novas abertas. E vão abrir não para fechar dentro de 1 ano, nem dentro de 5 anos.
vai abrir para permanecer no nome de Jesus. Tantos negócios, tantas pessoas que estão sonhando, Deus vai te dar uma unção, vai aparecer um camelo, vai aparecer alguém, vai aparecer uma situação e vai operar na sua vida em nome de Jesus. E por último, queridos, eu quero 10 minutos da sua atenção para fechar com o princípio de que você nunca deve esquecer de exercitar a generosidade para você prosperar na sua vida. A Bíblia diz que a alma generosa, essa prosperará. Que você não deve esquecer de como mais Deus te prospera, você semear na obra de Deus, você investir na obra de Deus, você ofertar na obra de Deus, você dizimar na obra de Deus. Isto é uma aliança que você precisa fazer com Deus logo no início de cada empreendimento seu. Deus, quero fazer a aliança de ser um dizimista fiel e também ser a aliança de ser um semeador da obra de Deus. Sabe, 2015, eu não sei se eu estive aqui ou na igreja do pastor Aías, não sei qual das duas eu estive. Mas o ano de 2015 para mim, irmãos, a vida para mim nos últimos 15 anos tem sido muita luta, muita prova, muita vitória, mas muita luta, muita prova. Se eu contasse aqui, você ia ficar com o olho desse tamanho. Mas 2015 superou tudo para mim, em dor, em sofrimento, em angústia. E sabe aquele ano que se você não tem o Espírito Santo, você pega um revólver, dá um tiro no vidro e fala, acaba tudo. Sabe aquele ano que igual o Jó, você fala assim, tomara que fosse apagado do calendário esse ano, porque que ano horrível, terrível. Eu sei que você já passou um ano desse tipo. Paulo chama isso na Bíblia de o dia mau, estejam preparados para o dia mau. Para mim esse dia foi um ano, 2015. Há 7 anos atrás eu fiquei viúvo, já foi horrível, fiquei com 2 filhos para criar, como eu contei para vocês, implantando uma visão na igreja, construindo esta igreja que eu falei para vocês. Mas 2015 foi terrível, 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 e eu tinha vindo aqui em Barueri, e eu estou voltando para Curitiba, e de repente o Espírito Santo fala ao meu coração, Cristiano, não volte para Curitiba, vá para a casa da sua irmã, ela mora na Zona Leste, e faça uma oferta na vida dela. Eu falei, o que, Senhor? Você vai fazer uma oferta de X na vida da sua irmã. Eu falei, Senhor, não é mentira não, mas o Senhor sabe que eu não tenho. Então eu vou para Curitiba. Ele falou, você tem cartão? Eu falei, eu tenho. Então vai e oferte no cartão para ela. Eu falei, como é que eu vou ofertar? Será que a minha irmã tem uma maquininha no cartão? Às vezes Deus fala coisas doidas para a gente, malucas, mas eu aprendi que a obediência quebra a maldição. Foi um ano muito difícil, difícil. E então o que aconteceu com essa irmã minha? Eu vou fazer um parênteses. Eu não sabia nada disso que eu vou contar para você. Eu tenho uma irmã nos Estados Unidos, é outra, que ela está lá hoje há 20 anos nos Estados Unidos e ela não tinha uma casa. Foi para lá e lutou, trabalhou, passou juventude limpando mansão, mansão, e ela não tem medo do trabalho, ela bota no carro dela uns negócios lá e sai a 2 mansões, volta de noite, eu vou lá todo ano, ela volta de noite, me dá um torcilax, não sei o que, está doendo tudo. Eu falei, mana, você tem que pensar num serviço mais leve, porque nós estamos ficando velhos, você não vai aguentar mais isso. Cristiano, estou tentando, não podia vir para o Brasil, para ver a família, todos esses anos não pôde vir, porque não tinha dinheiro, trabalhando na América, ganhando dinheiro. Meu cunhado não arrumava um emprego bom que prestava. E ela, por esses anos todos orando, mãe, ora por mim, mãe, ora por mim. Minha mãe é joelho no chão, meu irmão. Minha mãe é muito assim, muito reservada. E um dia ela ligou, ela liga todo dia. E ela ligou e falou com a minha mãe,
Mãe, eu queria que você orasse para que a coisa se desamarrasse aqui na área financeira. Eu acabei de perder meu crédito, eu quero isso. A minha mãe falou, não vou orar mais. Aí, ela falou, tá brava, mãe? Falou, não, que se oração resolvesse, você já tinha mudado de vida. O que vai resolver, mãe? É você arrumar um dinheiro aí, e bem alto, e mandar para mim, que eu vou numa igreja, eu vou fazer um voto lá para Deus mudar a tua vida. Ah, é? E ela arrumou um dinheiro, mandou para minha mãe foi numa igreja, fez lá um voto financeiro. Há um grande poder na semeadura, no voto financeiro. Irmãos, a história é cheia de detalhes, mas eu quero resumir a ópera que, assim, o meu cunhado arrumou um emprego muito bom, que já conseguiu manter, que ele não tinha conseguido em todos aqueles anos para manter a casa, tudo, ganhando bem. Ela nem precisava trabalhar se não quisesse, mas ela estava acostumada a trabalhar. Aí um dia o meu cunhado foi viajar para outro estado, num curso, e ela ficou. E aqui eu quero dar outro princípio para você. O que eu estou falando para você são coisas reveladas. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Fazer um parênteses aqui. Esses dias, isso faz o quê? 3, 4 meses. Eu me apertei numa situação que eu precisava vender um terreno. E nessa crise não se vende fácil um terreno. Mas eu precisava do dinheiro naquele dia. E eu estava um culto na igreja, a Vivian estava pregando. Eu estava no escritório, o Espírito Santo falou, levanta, sai daqui e vai em tal lugar. Era um comércio. Eu fui. Falei, e agora, Senhor? Fica aqui 15 minutos. Eu fiquei. E agora? Agora vai lá em frente do teu terreno. Falei, mas Senhor, fazer o que lá? O que você quer vender? Vai lá. Fui lá, estacionei o carro em frente do terreno. De repente vai passando um homem, segurando um menino. Um homem todo sujo, mal acabado. Com a sacolinha e o menino. Aí o Espírito Santo falou assim, ofereça o terreno para ele. Falei, dá uma esmola para ele? Não, ofereça o terreno para ele. Falei, moço, vem cá. O que foi? O senhor quer comprar esse terreno aqui? Ele falou, eu quero. Eu sou o dono daquela oficina mecânica, por isso que eu estou sujo. E eu estou querendo aquele de olho nesse terreno para aumentar a minha oficina aqui. Falei, quanto é? Eu dei o preço que eu queria. Ele falou, está feito. Verdade ou não? Quando eu voltei, ela falou assim, onde você foi? Eu falei, fui vendi o terreno. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Problema nosso, sabe o que é, irmãos? Volto já para minha irmã lá para fechar. Sabe qual é o nosso problema? Quem aqui tem um amigo ou uma amiga faladeira, que não para de falar um segundo? Quem tem? Tem? Eu tinha um irmão. Que coisa terrível era aquele amigo que eu tinha. Eu viajava com ele e ele falava 20 horas seguidas numa viagem, sem respirar. O que acontece com você quando você tem um amigo desse? Você não consegue pensar, é ou não é? Agora eu vou dizer uma coisa que vai te chocar. Sabe quem é esse amigo? Nesse contexto que eu quero falar, é a nossa mente. Você não tem uma voz que fala sem parar dentro da tua cabeça? Tem ou não tem? Vai dar certo, não vai dar certo agora, tem que correr, faz isso, faz aquilo. O problema é que a gente só ouve essa amiga faladeira e o Espírito Santo está lá. Querendo falar, mas a gente não ouve. Silencia a amiga faladeira e ouve o Espírito Santo. Está entendendo? Diga amém. Enquanto você não relaxar e não silenciar essa voz interior, Deus não vai falar com você. Não adianta. É por isso que a gente prega tanto tempo a sós com Deus, mas ninguém entende o espírito do tempo a sós com Deus. Pensa que é religião e não é religião. Aí o que acontece, queridos? Essa minha irmã pegou e saiu, ela limpou uma casa nos Estados Unidos, o Espírito Santo falou no vídeo dela, desce aqui, vai lá, quebra aqui, papapá. Ela está na frente de uma casa com a placa, vende-se. O Espírito Santo falou, vou te dar essa casa.
Ela ligou para o corretor veio. E ela falou, o meu crédito está sujo aqui, então eu não posso financiar. Ele falou assim, não, eu vou mandar a proposta, vamos ver o que dá. Mandou a proposta. Não, aprovou seu crédito. A prestação é um casarão de 500 metros quadrados, daqueles de filme. Quanto eu vou pagar de prestação? Você vai pagar X, o mesmo valor do aluguel que ela pagava. Não ia precisar pôr dinheiro nenhum. Aí o marido chegou de viagem, ela falou, comprei uma casa. O marido é um homão grande assim, sentou. Tom! Você é louca, você está doida, você bebeu, o que foi? E o nosso orçamento? Ele falou, não, é o mesmo que paga o aluguel, nós vamos pagar. E sabe, irmão, ele precisou de um mês para acostumar com a casa. Ele entrava assim, assustado dentro da casa. Você vê como a gente é tão incrédulo. Mas eu quero dizer, você vai assustar, mas vai entrar na bênção que Deus vai te dar, em nome de Jesus. Aleluia. Tenho 3 irmãs, a outra tem uma casa, essa aqui de São Paulo, que Deus mandou dar oferta para ela. Então eu não sabia o que eu vou te contar agora, que eles criaram aqui 3 filhas, estudaram, ele é muito trabalhador, ficou desempregado, começou a fazer bico, e aí começou a frequentar uma igreja. Olha só, presta atenção. Começou a frequentar uma igreja e ligaram para mim e falavam assim, o fulano está frequentando uma igreja. Eu falei, que bom. Ele falou, que bom nada, ele está numa igreja esquisita. Que igreja esquisita? A igreja pede 4 ofertas num culto. Como assim? Prega 15 minutos, agora vamos ofertar para a televisão. Prega mais 15 minutos, vamos ofertar agora para a missão. Prega mais 15 minutos, agora oferta do aluguel. Isso aí é uma igreja de dinheirinho. E começou a querer falar mal. Eu falei, epa, para. Nada acontece por acaso. Se Deus colocou ele lá, é porque Deus tem um projeto na vida dele. Deus tem um propósito, não faz nada à toa. Se colocasse ele numa igreja para dar 20 ofertas num culto, é porque Deus tem um projeto. Aí, eu cheguei lá, minha irmã falou assim, Cristiano, quando eu saí daqui e fui para lá, o meu cunhado chegou para o meu marido, o irmão dele, e falou, eu quero te dar metade do meu terreno para você construir, de papel passado. Acho que muito mais de 200 mil. Aí minha irmã falou, que adianta ter um terreno desse, não tem um tijolo para pôr. Aí passou um pouco, o rapaz chegou e falou, sei que vocês também não têm dinheiro, mas eu tenho uma poupança que eu fiz ao longo dos anos, eu quero dar esse dinheiro para vocês construir. Quando Deus está no negócio, esse tipo de coisa acontece. E eu cheguei lá e ela falou, e aí, Cris, agora eu parei de pagar o aluguel, fui morar na casa de uma amiga, e agora acabou o dinheiro aqui também, não tem janela, não tem negócio do banheiro, não tem privada, não tem não sei o quê. Eu falei, onde é o material de construção mais próximo? Peguei meu cartão, fui lá no material de construção, e falei, deixa X de crédito aqui no cartão, pode comprar janela, tudo que precisa aí entrar dentro da casa. Até eu entrei na dança. Aí cheguei em Curitiba. Sabe quando você está para dar um infarto e cair morto, e o Espírito Santo está te falando isso, se você não parar, você vai morrer. Aí tinha a conferência de finanças do fim de ano. 20 anos nós fazemos. Lá vou eu, sem dinheiro, fiz uma oferta de sacrifício. O líder tem que ir na frente. Fiz mais uma oferta. Aí fiquei zeradíssimo. Sem lenço e sem documento. Aí o Espírito Santo falou, vai lá para a casa da tua irmã nos Estados Unidos e se enfurna lá pelo menos um mês, senão você vai morrer. Eu falei, Senhor, piorou, não tem dinheiro para passagem. Ele falou, vou dar um jeito. O telefone tocou. Pastor de Miami, você pode vir fazer uma conferência para mim? Eu falei, posso sim. A passagem eu compro ou você manda? Que a vida é assim, irmão, você não pode perder a pose.
Você pode perder tudo, mas não perca a pose, que aí é muita vergonha. Pastor, não vai me chamar mais, eu sei, pastor, eu sei. Estou ensinando bobagem para o seu povo. Aí fui para os Estados Unidos, cheguei lá, 2015, que ano horroroso. Aí fiz a conferência, quando eu estou fazendo 2 igrejas, né, do mesmo pastor. Eu fui pregar no outro dia, noutra, um casal de Manaus, Deus me usou na revelação para eles, tal, depois do culto, ele pegou e me deu uma oferta, arrancou do bolso, deu R$50. Aí eu falei assim, amém, irmão, glória a Deus, vai estar começando bem em 2016. Quando chegou no outro dia, na outra igreja, o irmão bateu nas minhas costas, olhou sério para mim, falou assim, pastor, podia me devolver os meus R$50? Eu falei, vai ser pior do que 2015. 2015 ninguém pediu oferta de volta. Ele falou, brincadeira, pastor, é que Deus falou que eu dei a quantia errada para o senhor. Arrancou R$4.000 e me deu. Terminou a campanha, um irmão da igreja levantou com o envelope, $3.000 me deu. Falei, vai ser bom. Aí eu vou para Washington pregar numa igreja, na primeira noite converteu um casal de muçulmano, mas uma igreja muito pobrezinha. No terceiro dia, um irmão que me acompanhou o tempo inteiro, para lá, para cá, me levando para lá, para cá, chegou com o envelope, mais $3.000. Quase que eu falei, já chega, Jesus. Aí olha outra pérola para você. Estou terminando. Você já vai saber o que eu quero chegar. Quando Deus começa a pôr dinheiro demais na tua mão, se liga, meu. Falei igual o paulista agora, não falei? Se liga, meu. Porque Deus está te colocando com um propósito. Deus não coloca nada à toa. Eu já comecei a segurar um negócio tremendo. Por que será que é isso? Aí renovei, voltei, cheguei aqui. Meu filho não estava bem. E eu falei assim, vou lá para o seminário Pastora Tânia Tereza, lá em Tocantins, buscar um recurso para o meu filho, para quebrar esse mal da vida do meu filho, e eu vou para lá. Pare a história aí. Mas a questão de 7, 8 anos atrás, no Rio de Janeiro, se converte a Vivian. E ela vai para a igreja do pastor Silas Malafaia, e ela se torna discípula da pastora Elisete, para você entender. A pastora Elisete adotou ela porque ela tinha perdido o pai e a mãe, o pai num ano, a mãe no outro, de doença. Cuida dela. E a Vivian agora começa a pedir, pastor, eu quero que você ore, porque eu quero namorar com alguém para eu casar, que seja um pastor, porque eu sinto que eu tenho um ministério e eu só vou me relacionar com alguém que Deus me mostrar que é aquele que eu vou casar e que seja um pastor. E aí toda a família da pastora Elisete começou a orar. E a pastora Elisete pega e fala, Vivian, eu vou te mandar lá para o seminário da pastora Tânia, para você ir lá com a minha filha e tal, acompanhando. E a Vivian foi no seminário da pastora Tânia. E ela realmente ficou encantada com a pastora Tânia, assim, sentiu um amor muito grande. A pastora Tânia é uma pessoa de idade, o pastor Otto também, até está com problemas de saúde e tudo. E Deus colocou no coração dela um amor tão grande. Porque no Rio de Janeiro, Deus deu para a Vivian um serviço, que esse serviço fez ela muito íntima da pastora Elisete, da Eichela, dessas grandes cantoras conhecidas aí, que ela fez amizade e tudo, e todas elas orando pela Vivian. E a Vivian foi lá e ela sentiu no coração, e chegou para a pastora Tânia, e falou assim, pastora Tânia, eu estou resumindo por causa dos detalhes. Ele falou, pastora Tânia, Deus me mandou dar uma oferta diferenciada para a senhora. E ela falou assim, o que é, filha? A Vivian falou, eu quero largar tudo que eu estou fazendo. Minha profissão. Quero largar tudo. E eu quero servir a senhora. Eu quero fazer seu chazinho, dar seu remedinho, vender seus livros,
cuidar da sua agenda, acompanhar a senhora, onde a senhora for. Eu falei, mas filha, você tem um salário alto, você mora no Rio de Janeiro, tem lá o apartamento. Ela falou assim, eu quero deixar, tudo isso eu quero entregar para a senhora, meu carro eu quero dar para a senhora, meus livros para a senhora, tudo para a senhora. E se a senhora permitir, eu vou morar dentro da casa da senhora, comer o que a senhora come, beber o que a senhora bebe, eu quero cuidar da senhora. E não quero receber nada. Ela falou, vou orar. Aí orou e Deus confirmou e ela foi. E começou com a bênção da pastora Elisete, começou a servir o ministério da pastora Tânia Tereza. E naquele dia, quando eu cheguei lá no acampamento, né, para participar do evento, está lá a Vivian etiquetando mala de todo mundo que chegava, servindo, ajudando, fazendo força, trabalhando. E ela etiquetou a minha mala. E etiquetou meu coração. E hoje, nós, dentro de 4 meses, nos casamos. Estamos completando 10 meses de casados. E Deus honrou a Vivian. E um dia ela falou, quero que você conheça a pastora Elisete. Aí eu fui lá, cheguei na casa da mãe dela, estava a pastora Elisete, o pastor Silas, brincalhão do jeito que ele é. Aí tinha um monte de mulher lá, começaram a chorar, umas choraram o almoço inteiro. E aí, choraram. Eu falei, por que essas mulheres estão chorando, Vivian? Ela falou assim, porque elas oraram 7 anos por mim. E agora, vendo você aqui, o nosso casamento, elas estão muito emocionadas. A Vivian, que se propôs a servir, a dar uma oferta, a dar o seu tudo, hoje é pastora comigo. Está sobre 60, 70 pastores, está pastoreando uma grande igreja, várias igrejas, vários pastores, várias pastoras, porque ninguém consegue vencer a Deus no dar. Quanto mais nós damos para Deus, mais Deus tem para nos dar. Amém, queridos?